e vamos responder à questão: o que é a derivada? Imaginemos um automóvel que circula a uma velocidade constante. O gráfico da posição em função do tempo terá este aspecto, ou seja, à medida que o tempo aumenta, a posição do automóvel também aumenta. E o gráfico é uma linha reta, uma vez que a velocidade é constante. Logo, a equação que traduz esta situação seria P de t igual a linha reta. Ou, mais concretamente, a posição relativamente ao tempo é igual a mt, sendo m o declive da reta. Isto porque todas as retas que passam na origem do referencial têm de equação y é igual a mx. Se relacionarmos agora a velocidade com o tempo, vimos já que a velocidade era constante. Logo, à medida que o tempo aumenta, a velocidade não se altera. A equação que traduz esta realidade seria então velocidade relativamente ao tempo é igual a constante. Vejamos agora o que se passa com a aceleração. Vimos já que a velocidade era constante. Logo, se a velocidade é constante, a aceleração é zero, uma vez que a aceleração é quando se aumenta ou diminui a velocidade. Logo, será zero sempre à medida que o tempo aumenta. A equação que traduz esta situação será a de t igual a zero, ou seja, não há aceleração. Observemos agora esta reta. Esta reta tem de declive positivo e a velocidade também é positiva. Logo, a derivada da posição é a velocidade. Se observarmos agora a velocidade e a sua representação gráfica, ou seja, esta reta não tem declive, ou seja, o declive é igual a zero e a aceleração também é igual a zero. Logo, a derivada da velocidade é aceleração. Podemos concluir então que a derivada é o declive da curva ou é a taxa de variação. Imaginemos agora outra situação em que o automóvel se desloca, mas com uma aceleração constante. Ou seja, é como se estivéssemos a carregar no acelerador, sempre mais, e o automóvel vai ganhando velocidade. O gráfico da posição em função do tempo teria este aspecto, ou seja, à medida que o tempo vai aumentando, a posição do automóvel também vai aumentando cada vez mais. Uma equação que traduz essa realidade será P de t é igual a t ao quadrado. T ao quadrado sabemos nós que é uma parábola. Terá este aspecto assim. Ora, a velocidade relativamente ao tempo, vimos anteriormente que era o declive da reta. Neste caso não temos uma reta, mas sim uma curva. Logo, quando t é igual a zero, o declive será próximo de zero. E depois, à medida que o tempo vai aumentando, o declive também vai aumentando. Logo, o declive é positivo e vai sempre aumentando. Logo, a sua representação gráfica da velocidade será uma reta que passa na origem do referencial. Uma situação que traduz essa realidade será v de t igual a 2t. Vimos já que as equações das retas que passam na origem do referencial
são y igual a mx. Se relacionarmos agora a aceleração em função do tempo, vimos então que a aceleração era constante. Se a aceleração for 2, então, à medida que o tempo aumenta, a aceleração é constante. A equação que traduz esta situação será a de t igual a constante e, neste caso, igual a 2. Então, como vimos anteriormente, a derivada da posição é a velocidade e a derivada da velocidade é a aceleração. Logo, podemos concluir que a derivada é o declive da reta tangente à curva. Recapitulando, se tivermos uma curva, temos então vários declives das retas que são tangentes à curva. E então a derivada da posição é a velocidade e a derivada da velocidade é a aceleração. Vamos ver agora o que é que se passa então relativamente à escrita. Vimos nós que a velocidade era a derivada da posição. Então v de t é igual a p' de t, que representa a primeira derivada. Outra forma de escrever será d de p de t dt, ou seja, a derivada da posição em ordem ao tempo. A aceleração. Vimos que era a derivada da velocidade, logo v' de t. Outra forma de escrever será dvt dt, ou seja, a derivada da velocidade em ordem ao tempo, ou a segunda derivada da posição, uma vez que a velocidade é derivada da posição. Se a aceleração é derivada da velocidade, então a aceleração é a segunda derivada da posição. Ou, outra forma de escrever, d quadrado p de t dt ao quadrado, ou seja, a segunda derivada da posição em função do tempo. Vimos então que a derivada é o declive da reta tangente à curva. Então, se considerarmos esta curva aqui, verificamos que existe aqui um declive positivo, um declive positivo, um declive negativo e um declive negativo. O que é que se passa neste ponto em particular? Como é que será a reta tangente a este ponto? Pode ter este aspecto, como pode ter este aspecto, ou ainda este aspecto, ou seja, não é possível definir a reta tangente a este ponto. Logo, a derivada não está definida neste ponto. É sempre necessário uma curva.